dos piores hábitos que eu cultivava no passado era simplesmente me encher de comida ao meu redor e ficar comendo, assistindo TV ou vídeos engraçados no YouTube. Porém, isso acontecia geralmente quando eu tava muito frustrada e irritada a respeito de uma situação e eu sabia que eu não poderia fazer nada pra resolver aquilo. Então, era como se fosse um conforto existencial pra mim saber que eu podia fugir e ir pro meu quarto, ficar ali quietinha e ninguém me incomodar. O problema com esse tipo de estratégia é que esse tipo de mecanismo acabou se repetindo. E quando veio a pandemia, ele se agravou muito. Na pandemia eu acabei engordando demais e não era só pelo fato de engordar, mas eu tava me tornando uma pessoa que não conseguia mais controlar esse tipo de ciclo vicioso. Acontece que esse hábito acabou passando de algo que eu fazia só às vezes por uma coisa quase que diária. E eu sabia que era uma forma de eu tentar escapar da realidade que me cercava. Era uma forma de eu tentar lidar com a ansiedade dos problemas que estavam surgindo. Porém, aquilo não resolvia de fato o problema. Fugir do problema não resolve o problema. Só que parecia que eu estava resolvendo alguma coisa. Apesar de ser estranho isso, enfim. No começo pareceu algo inofensivo, pareceu que eu conseguiria me virar e simplesmente parar com aquilo. Mas aí quando eu percebi que eu não conseguia parar, que era uma coisa que era maior do que eu, que era um hábito que eu tinha instaurado, que acabou se tornando tão enraizado que eu não conseguia mais parar, aí eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei a perceber que eu mesma tinha criado aquele hábito nocivo na minha vida e que agora eu precisava encontrar uma forma de desatar esse nó. Afinal, eu acabei passando horas da minha vida fazendo algo que não estava agregando, que não estava me levando para frente. E não que todos os momentos da sua vida têm que ser planejados especificamente para você ir em direção aos seus objetivos. Não é essa a questão toda. A questão é que eu estava literalmente perdendo horas do meu dia fazendo uma atividade que só estava me deixando ainda mais afundada no buraco em que eu me encontrava. E o que eu acabei percebendo aos poucos é que aquele hábito estava se tornando automático. Toda vez que eu sentia algum tipo de desconforto, eu simplesmente pegava o que tinha na geladeira, ou comida, ou qualquer outra coisa, geralmente comidas gostosas, chocolates e etc., ligava a TV ou ligava o computador e ficava lá, no meu mundinho. Se eu tava estressada, se eu tava entediada, pronto, eu ia direto pra lá. E tudo isso na tentativa de aliviar essa sensação de desconforto que eu tava sentindo internamente. Acontece que, óbvio, no fim o alívio era momentâneo, mas as consequências perduravam a longo prazo e, como eu disse, eu engordei bastante. Quando eu comecei a estudar mais a fundo psicologia, até antes de entrar na faculdade, eu comecei a entender por que os hábitos se formavam e como eu podia sair daquele ciclo vicioso. E foi isso que eu fiz, que eu vou explicar nesse vídeo, para sair do hábito nocivo que eu me encontrava. Isso que eu vou explicar nesse vídeo você pode aplicar para qualquer hábito nocivo que você tenha na sua vida. Algum hábito ruim que você não consiga parar. É uma forma fácil de você conseguir implementar isso na sua vida, com algumas dicas que vão mudar completamente a sua rotina e, consequentemente, fazer você aniquilar esse hábito ruim da sua existência. Bom, antes de tudo, meu nome é Helena Racha, sou atriz e psicóloga, agora já formada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. E é isso, já curte, se inscreve e fique atenta aos outros vídeos que eu tenho por aqui, mas vamos lá, sem mais delongas. A primeira coisa que eu percebi quando eu notei que eu queria modificar aquele hábito na minha vida, foi perceber que eu tinha que modificar o ambiente à minha volta se eu quisesse mesmo, de fato, acabar com aquele hábito. E eu acho que essa é a chave mestra para você conseguir realmente ter a chance de cortar um hábito ruim da sua vida. É você modificar o ambiente à sua volta. Ao invés de tentar controlar minha vontade por doce e por querer assistir TV e fugir do mundo, eu simplesmente tomei uma decisão simples, mas que acabou mudando toda a trajetória dessa questão. Eu parei de comprar o chocolate. Eu parei de comprar o gatilho que me despertava aquela vontade incessante de continuar fazendo aquele hábito que estava sendo terrível para minha vida. Então, em vez de ficar na cozinha toda hora pegando as opções guloseimas para comer, eu comecei a substituir esses chocolates por opções mais saudáveis. E óbvio, gente, que no começo é difícil mesmo, a gente não quer comer o abacaxi em vez do chocolate. Porém, vocês vão entender que essa é uma característica muito importante a respeito dos hábitos. Os hábitos, eles são hábitos porque você faz eles de forma consistente. No primeiro momento pode ser muito difícil você largar algo que você se condicionou a gostar, mas com o tempo você vai ver que vai ficando mais fácil. É óbvio que você também tem um componente aí muito importante que não tem como a gente deixar de falar, que é a motivação. O quanto você está motivado
para fazer essa mudança. Porque não adianta você estar numa fase de ambiguidade, dizendo talvez eu queira mudar, talvez eu não queira mudar, talvez seria melhor diminuir o chocolate, talvez seria melhor acabar com esse hábito ruim, talvez seria melhor eu ir para academia, talvez seria melhor eu tentar cortar qualquer coisa. Não adianta. Você tem que ter a motivação necessária para conseguir fazer essa mudança, porque isso vai te exigir uma energia. Toda mudança que a gente implementa na nossa vida exige um custo de energia associado a ela. Os hábitos estão ali porque eles foram automatizados, então o seu cérebro gosta de rotina, seu cérebro gosta de ter uma previsibilidade. Se você trocar essa rotina, você vai ter que ter um gasto de energia associado a isso. E isso não é fácil no início, então é a motivação no início que vai te manter disposto a continuar tolerando a frustração de não ter aquilo que você era acostumado a ter. Vocês entendem o que eu tô falando? Uma forma de você contornar isso e conseguir, de fato, se manter motivado nesse processo e tolerar a frustração, por exemplo, de comer chocolate, é você computar numa tabela todos os benefícios que você vai ter a longo prazo de modificar esse hábito que é tão ruim para você. Então, no futuro, o que você vai ganhar por não estar cedendo a essas tentações, por exemplo? E outra coisa que você deve pensar, qual é o custo que você vai ter no futuro se você continuar com esses hábitos que estão roendo a sua vida? Isso era uma coisa que eu pensava também. Aliás, se o seu problema e o hábito que você deseja mudar é com relação ao emagrecimento, eu tenho um curso disponível sobre isso, eu tenho um livro disponível sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. Aqui são algumas das estratégias genéricas que eu utilizei para conseguir emagrecer e mudar minha mentalidade em relação a isso, e você pode aplicar essas estratégias aqui para qualquer hábito que você possa querer mudar. Mas se você quer um projeto específico em relação a esse fim, para conseguir emagrecer pela mente, mudando a sua mentalidade, eu recomendo que você adquira o link que tá na descrição. Vou deixar aqui, se essa for sua questão. E, mais uma vez, eu estou usando aqui o tema do emagrecimento porque foi algo que eu tive que passar, que é algo que grande parte das pessoas tem que passar, mas você aplique para qualquer mudança que você deseja implementar na sua vida. Pode não ser emagrecimento, pode ser, sei lá, o fato de você querer se tornar uma pessoa mais estudiosa, querer parar de procrastinar, querer parar de fazer alguma atividade que seja nociva para você, parar de fumar vape, que é importante também. Tem uma galerinha aí que tá achando que o vape não faz mal, mas faz muito mal. Ou qualquer hábito que você queira parar na sua vida. Então, assim, como eu já falei, a chave pra gente conseguir fazer essa mudança, implementar essa mudança, é cortar o estímulo ruim. Toda vez que você enxerga o estímulo ruim, você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro para você recriar esse ciclo desse hábito que você implementa na sua vida. Cada hábito começa com um estímulo, e esse é o ponto de partida para todo o processo e todo o ciclo vicioso em que você se encontra. No meu caso era o chocolate, para você pode ser outra coisa. Talvez você queira mudar o hábito de ficar nas redes sociais por horas a fio. Então o estímulo que você precisa cortar é o celular ou apagar o aplicativo que você tem na sua galeria ali. Ao eliminar, por exemplo, o estímulo do chocolate, eu consegui substituir isso por outras coisas que eram mais saudáveis, opções mais saudáveis. E isso é uma coisa muito importante. Por mais que seja tentador ir ali no mercadinho comprar o chocolate, eu não fazia isso porque eu sabia que isso iria contra o que eu queria fazer, que era cortar esse hábito. Então você dificultar o seu acesso ao estímulo também é muito importante. Por isso que eu tirei o chocolate da minha casa. Porque eu poderia, se você tem criança pequena, eu ensino também isso no curso, como você pode manejar se você tem outras pessoas na sua casa, né, e você não consegue cortar aquele estímulo, por exemplo, do doce. Mas se você mora sozinho, se você não tem outra pessoa, colega de quarto, sei lá, procure eliminar o estímulo que te faz recriar esse padrão nocivo, desse hábito nocivo na sua vida. E mais uma vez, é verdade que a gente nem sempre consegue eliminar de vez os estímulos ruins que estão no nosso ambiente. Existem certos hábitos em que o estímulo é inevitável, a própria fome. Então, por exemplo, é óbvio que você sente fome, vai existir uma vontade de comer o chocolate. E teve uma hora que eu tava tão focada na minha dieta que eu comecei a sonhar com doces. Então a minha mente também não me ajudou nesse processo, por isso que eu criei esse programa de orientação pra você que quer emagrecer, porque é difícil mesmo e a chave tá na nossa mente. Mas eu comecei a sonhar com doce enlouquecidamente. E assim, não dá pra gente eliminar o estímulo da fome, ele tá presente. O que dá pra fazer é você eliminar as distrações. É claro, gente, que existem essas drogas, né, e coisas que você pode utilizar. Hoje em dia tá muito em voga o Ozempic, ou sei lá, remédios pra isso.
isso, mas eu fiz o treinamento justamente para quem, primeiro, não pode pagar essas quantidades exorbitantes, porque é muito caro esse remédio e as outras coisas que as pessoas tomam para conseguir emagrecer. E segundo, se você quer realmente sanar o problema, você precisa resolver a sua mente antes, no caso de emagrecer, em qualquer hábito, mas principalmente no caso de emagrecer, porque se você não curar a sua distorção que você tem em relação ao hábito de comer mal, por exemplo, isso vai acabar voltando. Você vai fazer o tratamento com o Ozempic ou sei lá qual remédio você utilizar e no final você vai acabar engordando tudo de novo, porque isso não ficou introjetado na sua mente. Então é importante que você mude a sua mentalidade, isso acima de qualquer coisa, e é isso que eu tô ensinando aqui no vídeo pra vocês. Estratégias para você conseguir cortar esse hábito e colocar outro hábito melhor no lugar daquele que você queira tirar da sua vida. Então, assim, o ambiente é muito importante se a gente quer modificar algum hábito. Por exemplo, vamos dizer que você quer parar de procrastinar e quer começar a ir na academia. Tente achar uma academia que seja perto de você e tente fazer com que o seu ambiente te ajude nesse sentido. Acho que eu já falei em outro vídeo. Deixe perto a roupa que você vai utilizar para academia e organize isso um dia antes para você não ter desculpas para não ir. Coloque a roupa da academia na bolsa que você utiliza para ir para o trabalho. Faça sua rotina girar em torno disso. E modifique também os hábitos associados a esse estilo de vida. Por exemplo, se você quer emagrecer e você quer implementar atividade física como parte da sua vida, por que você não começa a utilizar as escadas em vez do elevador? Ou fazer coisas análogas a isso? E você pode começar aos poucos. Aos poucos o seu cérebro vai entender que isso faz bem para você. E você vai começar a instaurar isso na sua rotina. Porque hábito é uma coisa que é construída. E da mesma forma que é construída, ela pode ser destruída também. Esse é o ponto do vídeo. Faça o seu ambiente facilitar a sua vida e não dificultar. Quanto mais fácil for para você ir na academia, mais provável que você vá. Quanto mais fácil for se alimentar bem, mais provável que você faça isso. Deixe as coisas planejadas, organizadas. Eu também falo isso no planejamento que eu instaurei ali na liga da descrição. Outro ponto, além de você eliminar os distratores, os estímulos ruins, é você adicionar bons estímulos para você conseguir substituir os anteriores. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela queria muito começar a fazer exercício físico e ela amava yoga. Então, em vez de esperar ela ir pra academia para começar a fazer yoga, ela comprou aquele tapetinho de yoga e começou a fazer na própria casa dela. Começou a pesquisar vídeos, enfim, ela se interessava pelo assunto e começou a fazer por ela e deixou ali na própria sala para que ela não esquecesse. Então é muito importante que você deixe também essas novas coisas que você queira implementar ao alcance dos seus olhos para que o seu cérebro entenda que você quer incluir aquilo como parte da sua rotina. Por exemplo, se você quer começar a correr e começar a participar de maratonas, deixe um par de tênis perto da sua porta, por exemplo. Pode ser uma boa forma de você lembrar o seu cérebro constantemente que você quer modificar os seus hábitos, que você tem aquele objetivo. Você tem que criar lembretes associativos para sua mente começar a internalizar de que você quer implementar aquele determinado hábito e que você vai fazer isso custe o que custar. E mais uma vez, como eu disse para vocês, e eu acho importante relembrar, no começo pode ser que você gaste uma quantidade de energia bem significativa para conseguir implementar esse hábito. Mas como todo hábito é construído, aos poucos você vai ver que ele vai se introjetando na sua rotina e vai se tornando mais fácil. Então todos os estudos mostram que em vez de tentar lutar com a disciplina e tornar as coisas mais difíceis do que elas são, você tem que ajustar a sua vida, o seu ambiente, para que ele facilite a sua vida em vez de te atrapalhar. E aí aos poucos os hábitos ruins que eram automáticos para você acabam se tornando mais leves, mais fáceis, mais parte da sua rotina. E assim, existem estratégias, pode ser que você não queira aniquilar o hábito ruim de vez e você nem precise fazer isso. Por exemplo, vamos dizer que o hábito ruim que você quer parar e que você quer cortar é o fato de você ficar rolando horas o feed. Você pode estipular um horário do dia, e aí existem diversos aplicativos também para contabilizar as horas, os minutos que você fica nessas redes sociais, mas você pode aprender a contabilizar isso e separar um horário do dia específico para aquele fim. Às vezes essas pequenas adaptações podem fazer a grande diferença. É óbvio que no final das contas o que conta mais é a sua motivação em querer mudar, mas entenda que mudando o seu ambiente você é capaz de mudar sim os seus hábitos e fazer com que se acostume com novos hábitos, que é o que você quer implementar, os hábitos saudáveis em vez dos ruins. Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí que outros vídeos você quer assistir, sobre quais assuntos.
Se tiver alguma dúvida também ou queira que eu complemente esse vídeo com alguma outra coisa, coloque aí nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva, etc, etc. E se você quer participar do programa de emagrecimento pela mente, entre no link da descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo!